A paz do Senhor Jesus, aos nossos irmãos, nossos amigos que participam conosco. Este é o programa Redes Digitais da Igreja Cristã Maranata e estamos falando sobre segurança cibernética. No episódio anterior, nós demos uma introdução e hoje nós vamos falar de alguns tipos de ataques. Estamos aqui com o mesmo grupo, Pastor Marcos Saúde, a paz do Senhor, Senhor, Pai do Senhor Luiz Claubert, Pai do Senhor, pastor. e participam conosco também por vídeo o pastor Vander e o pastor Ednilton. E a primeira pergunta eu gostaria de fazer aqui ao pastor Marcos Saúde, que é a seguinte: Pastor Marcos, existem diversos tipos de ataques contra os sistemas pessoais ou de organizações. Não há tempo aqui para mencionarmos todos eles devido à quantidade ser muito grande. Mas vamos dar alguns exemplos. Você poderia falar para nós? Um que nós podemos mencionar aqui, e é muito difundido também, né, nas mídias a respeito desse tipo de ataque, chamado cavalo de Troia. Ele tem esse nome, evidentemente, por uma razão histórica, né? Uma guerra que havia entre os espartanos e os troianos, e em certa altura da guerra, como uma forma, Esparta eles tinham um muro, né, muito grande de proteção. Então era quase que intransponível, né, não conseguia haver, como invadir. E aí os troianos elaboraram uma ideia de criar o chamado cavalo, né, cavalo de Troia, né. Então assim, como um sinal de que eles iriam se render à guerra, entregaram aquela estátua, né, enfim, e aí com isso os espartanos abriram, né, o portão da cidade, eles entraram, porém ali dentro tinha alguns soldados. Eles aguardaram a noite para invadir a cidade, atacar, e assim venceram a guerra, né. Então é popularmente conhecido como o presente grego, né. Então aquilo que muitas vezes, vem disfarçado de alguma coisa que parece ser uma vantagem, parece ser bom, e que muitas vezes vem para trazer um prejuízo. Então, são tipos de ataques assim, por exemplo, né, nós até alertamos a todos que nos assistem, né, muito cuidado quando é oferecido a você, né, tá aqui a figura, né, então ele vem para destruir, sistemas, né, invadir, ou seja, muitas vezes você recebe no seu celular uma oferta assim: "Olha, tem um programa aqui que você vai ter certas vantagens e é gratuito", né, é um gratuito, é de presente para você. Você vai assistir filme de graça, um exemplo, né. "Olha, você, instala esse aplicativo aqui no seu computador ou no seu dispositivo, no seu celular, e ele vai sempre liberar memória, sua memória vai estar sempre, quanto que custa para? Não, não custa nada, é gratuito", né. O que acontece? Você instala, achando que aquilo ali é algo bom para você, vantajoso, ele ele tem uma forma de atuar, ele invade o dispositivo, abre canais para que invasores entrem ali, no sentido de tentar muitas vezes se apossar dos seus dados pessoais, buscar talvez uma senha, né, alguma informação de cartão de crédito, né, então enfim, é mais ou menos esse o objetivo, né, desse tipo de ataque. É interessante porque aqui nós também podemos identificar uma aplicação profética, né. Nós estamos como servos nesta caminhada, e é importante nós estarmos atentos, porque ao recebermos a bênção do Senhor, fazemos uma escolha de andar na presença do Senhor, nós precisamos ter cuidados. É importante vigiar, né. Daí a importância da oração, daí a importância, de estarmos, sempre atentos, né, claro, mas, mantendo a comunhão com o Senhor, porque, muitas vezes uma das formas que o adversário da nossa alma tenta contra a nossa vida é apresentando muitas vezes alguma coisa que parece boa, né, alguma coisa que parece atrativo, parece interessante, né, e muitas vezes você deixa, né, aquele tipo de material, alguma coisa que às vezes, aparentemente parece ser bom, né, um alerta aqui para os jovens, né.
Então aquilo que muitas vezes parece, e a palavra nos alerta dizendo assim, Provérbios, no livro de Provérbios capítulo 14, verso 12, diz assim: "Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dela são caminhos da morte", né. Então, aquilo que muitas vezes enche os olhos, mas muitas vezes pode ser uma artimanha do inimigo para tentar trazer ali um prejuízo para a sua vida espiritual. Efésios capítulo 6 verso 11 diz assim: "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do adversário". Ou seja, o adversário muitas vezes ele tenta invadir, tenta, eh, trazer um prejuízo espiritual de forma astuta, muitas vezes, né. Querendo muitas vezes identificando uma vulnerabilidade da sua vida, né, querendo encher seus olhos, né, concupiscência dos olhos, né, da carne, então são coisas que muitas vezes são formas. E temos que estar atento a isso, tomar cuidado com isso, não é tudo que é oferecido a nós que devemos aceitar, né, e muitas vezes principalmente aquilo que parece fácil, né, e parece que você pode conseguir sem precisar buscar o Senhor, sem precisar de uma renúncia, né, e muitas vezes por trás daquilo ali há um intento para trazer um prejuízo para sua vida. Glórias a Deus, muito bom. Agora nós vamos ver e ouvir o pastor Ednilton falando de mais um tipo de ataque. Ele vai nos falar do ransomware. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor aos companheiros. Nós hoje vamos falar sobre um assunto muito importante relacionado à defesa digital, à defesa cibernética. É um tipo de ataque não é muito conhecido por muitos, mas muito comum no dia a dia. Ele é conhecido como ransomware. O ransomware é um ataque cibernético, é um ataque digital, cujo o principal objetivo, a finalidade desse ataque é o sequestro das informações que você possui no seu computador, na sua rede, e que nesse ataque, as informações que estão numa pasta, dentro do seu computador, os arquivos que estão ali dentro, eles são sequestrados através de uma criptografia, ele é criptografado. Então como é que acontece esse ataque? Esse ataque ele se dá por meio de um phishing. Phishing é um termo que se utiliza na segurança da informação. O phishing vem da expressão pescaria, cujo objetivo é esse mesmo, através de uma isca, pescar ali aquela pessoa através, de um meio. Um exemplo que nós temos muito comum é quando uma pessoa recebe um e-mail, e no e-mail vem várias informações, e no meio daquelas informações aparece ali um link, ou aparece expresso que você deve clicar no arquivo que está em anexo, e quando você faz esse link, quando você faz esse clique, você, na verdade, está executando um programa que ele vai mudar a extensão dos arquivos que estão no seu computador, e nessa mudança dessa extensão, ele criptografa, ou seja, você não consegue mais ver o que está ali dentro. Então um arquivo de Word, que você tem ali informações importantíssimas, ele está criptografado, você não consegue mais ler, você não consegue mais abrir aquele arquivo. Então, todos os arquivos, eles são sequestrados. E a pessoa que invadiu, ela vai lhe mandar uma mensagem informando que, para liberar aquelas informações, você precisa
pagar um valor e quando a pessoa paga, ela pode receber a chave correta para ter acesso ou pode não receber também. Não é garantia que o pagamento é efetuado ali pela pessoa que sofreu dano vai dar o acesso àquela informação. Então aquela informação ela é sequestrada. Momento também, meus amados, que nós vivemos, o momento profético que nós vivemos é também de constantes ataques. João capítulo 10, verso 10 diz que o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. O adversário, ele introduziu o pecado na vida do homem com o intuito de destruir o projeto da salvação. E nós não temos recursos por nós mesmos de pagar o preço desse sequestro, porque o pecado ele sequestra o homem. E diante desse momento você precisa de alguém que pague o valor. E a palavra de Deus diz que Jesus ele vai à cruz do Calvário, paga um alto preço, derrama o seu sangue e nos liberta de todo o pecado. O sacrifício de Jesus nos resgatou. Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós, esperança da glória. A paz do Senhor. Amém, né? Ele citou um texto: Cristo em vós, a esperança da glória. Se Cristo estiver em nós, nós estaremos blindados, né? Porque Ele nos esconde, Ele nos guarda, Ele é o nosso esconderijo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós convidamos também o pastor Wander, tanto ele quanto o pastor Ednilton já participaram, né, do programa anterior, e o pastor Wander vai falar um pouco para nós sobre as famosas fake news ou notícias falsas. Com a palavra, o pastor Wander. Respondendo à pergunta, pastor Fernando, a disseminação de notícias falsas, conhecidas como fake news, é uma prática comum no ambiente virtual que busca prejudicar a imagem de indivíduos, marcas ou até mesmo empresas, por meio de informações enganosas. E essas informações, essas notícias, são frequentemente compartilhadas em redes sociais e outras plataformas online, alcançando rapidamente um grande público e causando dano significativo às reputações dos envolvidos. E tanto no campo espiritual quanto no campo material, temos sofrido vários ataques, mas com o clamor pelo sangue de Jesus, nós temos sido protegidos dos ataques diários. E vamos agora abordar alguns dos tipos de ataques, que um deles são as vulnerabilidades mais antigas das aplicações da web. São os ataques de injeção SQL, a SQL Injection, do inglês Structured Query Language. É uma linguagem padrão para a criação e manipulação de banco de dados. É nada mais do que uma linguagem de consulta usada em programação para acessar, para modificar e excluir dados em bancos de dados, sendo um dos tipos mais antigos e comuns de ataques cibernéticos. Fernando, temos conhecimento sobre a evolução da comunidade de hackers e ela aumentou o risco desse tipo de ataque, principalmente com o surgimento da ferramenta para detectar e explorar a injeção de SQL. Assim, um ataque de injeção de SQL pode ter sérias consequências para as organizações, pois a grande maioria dos sites e aplicativos da web depende, obviamente, do banco de dados SQL. Já na indústria, poderemos citar a cyberespionagem, que são ameaças aos segredos industriais, sendo uma prática que visa obter informações confidenciais de empresas, como segredos industriais, marcas, patentes e propriedade intelectual,
sem o consentimento dos proprietários. Ataques cibernéticos sofisticados são realizados para acessar dados sensíveis, podendo causar prejuízos financeiros e comprometer a competitividade das organizações afetadas. Fernando, com relação à aplicação profética, no tema notícias falsas, observamos ataques contra a obra do Espírito Santo, contra o corpo de Cristo, tentando distorcer a palavra. Devemos nos precaver para não deixarmos nos enganar com ideologias que distorcem a verdade da palavra, como observado em algumas passagens bíblicas. Em Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5, temos a passagem acerca da serpente que enganou Eva, distorcendo o que Deus havia dito. O Senhor Jesus, em seu ministério, também foi alvo de notícias falsas. Diziam que ele não era de Deus, pois não guardava o sábado, em João 9,16. E também, em Mateus 28, 13 e 15, fala a notícia de que Jesus não teria ressuscitado, mas seus discípulos teriam vindo à noite, enquanto os guardas do sepulcro dormiam, e furtado foi o corpo de Jesus. Precisamos reagir contra todo tipo de pensamento filosófico que confronta a nossa fé, pois sabemos em quem nós temos crido, como observado na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Conforme já abordamos nos textos lidos, sempre na história da igreja, desde a criação, sempre ocorreu o quê? A oposição. E a oposição ela vem através de ataques contra a obra do Espírito Santo, tentando combater a verdade ensinada pela palavra de Deus. Então nós precisamos estarmos firmes na rocha, que é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Também, como diz Paulo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 12, nós sabemos em quem nós temos crido, como nós lemos. Cremos num Deus verdadeiro, que é dono da verdade. O nosso Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, quando firmados nessa verdade, estamos firmados no Senhor. Sabemos em quem nós temos crido. Nada vai abalar a nossa fé. Temos que estar em alerta. Isso é profético. Há um ataque do adversário para tirar as vidas da presença do Senhor. E nós precisamos estar firmados no Senhor, na palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Hoje o adversário quer relativizar tudo. Com isso, ele tenta combater a verdade absoluta, mas nós temos que lutar a todo instante contra isso e prosseguir para alcançarmos a vida eterna com Deus. Amém. Glórias a Deus. Luiz, um exemplo também muito interessante sobre tipos de ataques é o caso da engenharia social. Você poderia falar um pouco para nós aí sobre isso? Perfeitamente, pastor. De fato, a engenharia social é extremamente interessante porque é um ataque que ele foca na pessoa. É um ataque que ele foca no ser humano. Ataque que ele sai do contexto tecnológico, nós estamos extremamente envolvidos, foca no nosso dia a dia, naquilo que nós estamos acostumados a fazer e estamos sujeitos. Então, ele explora, por exemplo, a questão do medo, ansiedade, aquela expectativa, né, de auferir um resultado. Então, a engenharia social ela está voltada para os nossos conceitos, aquilo que são as nossas fragilidades. Então, existe um outro ator, uma outra pessoa, um atacante, para sermos mais precisos, que ele, se aproveitando dessa situação, ele explora essa nossa fraqueza, oferecendo uma oportunidade. Por vezes, a engenharia social ocorre com uma oferta de emprego. Quantos hoje no nosso país, por exemplo, estão com essa necessidade porque estão desempregados? Com uma oferta financeira, às vezes é um e-mail que nós recebemos, ou uma chamada que é feita pelo Instagram ou Facebook. Então, trazendo para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, a engenharia social, ela funciona
E se nós fôssemos olhar lá atrás, há 10, 20 anos atrás, eram golpes que eram famosos ali, aquela abordagem que era uma abordagem que acontecia na saída do banco, um bilhete premiado. Então isso tudo hoje nós vemos que tem uma roupagem digital, né? Mas na prática, como diz lá Eclesiastes, né? Tudo se faz o mesmo, né? Debaixo do sol, né? Tudo a mesma coisa, dia após dia. Então existe um autor muito conhecido, que é o Kevin Mitnick, né? Kevin Mitnick, ele escreveu 2 livros, A Arte de Invadir, e o outro livro ele escreveu, chama-se A Arte de Enganar. Os 2 livros, a essência dos livros, se nós fôssemos resumir, ele diz que os maiores ataques, esse Kevin Mitnick foi conhecido como o hacker mais famoso da história, inclusive é falecido. Então, na escrita desses 2 livros, o resumo dos livros que ele traz é: em todos os ataques que eu promovi, os melhores recursos, os melhores resultados que eu obtive foram com engenharia social. Não usei hardware, não usei software, não usei celular, não usei computador, eu usei engenharia social. E ele traz algumas frases interessantes nos seus livros. Uma delas é: as empresas gastam milhões de dólares em firewalls, criptografia, nós falamos no episódio anterior sobre firewall, sobre criptografia, e dispositivos de segurança, enquanto o elo mais fraco da corrente permanece sendo a pessoa, permanece sendo o ser humano. Então, trazendo assim, até para o nosso contexto hoje, assim, se nós fôssemos apresentar para os nossos espectadores, né, qual que seria uma proteção eficaz, qual que é o seu melhor antivírus? O melhor antivírus que você pode ter hoje no seu celular, no seu computador, é você mesmo. É você não clicar, é você vigiar, é você saber exatamente aquilo que é o certo a ser feito. Por isso é importante esse trabalho que nós temos feito aqui de conscientização. Nosso slide que poderá ser mostrado, nós temos uma próxima tela, que é a próxima tela. Ele resume, né? Ele resume para nós as variedades de ataques de engenharia social que existem, sempre objetivando o quê? No primeiro momento, uma pescaria, que nós chamamos de phishing, né? Ataque com a pescaria. No e-mail que eu recebo, naquele e-mail ali existe um convite, uma proposta, uma oferta, Uma isca. uma isca, exatamente. Num outro momento, nós vemos um cartão de crédito sendo pescado. Por vezes é aquela ligação que você recebe do banco, da operadora de cartão, é o técnico de suporte negociando ali contigo ali para te dar um suporte que você não pediu. E às vezes nós nos vemos em situações inusitadas, como eu não liguei para o banco, não pedi, mas tem uma pessoa me ligando aqui, me dando esse suporte. E é interessante quando nós vemos o comportamento de sociedade, né? A nossa sociedade, especialmente nós brasileiros, somos muito solícitos, né, a esse tipo de abordagem. Muitas vezes nós queremos ajudar, nós queremos ser companheiros. E um dos ataques na engenharia social, que no momento ele não aparece tão claro aí, né, poderia ser representado ali por aquela chave, mas na portaria do nosso prédio. Na portaria do prédio ali, nós estamos entrando, o acesso é controlado, você tem ali uma tag, ou por vezes ali a sua face, mas você ouve alguém gritando ali atrás: segura o portão para mim aí, e você ali na amizade, sem eu conhecer a pessoa, acaba segurando o portão e a pessoa entra, e dali para frente o problema ele está estabelecido. Então, a essência da engenharia social é retirar de nós para um efeito, para o atacante ele utiliza aquele recurso ali para benefício dele, benefício próprio dele, e nos traz um determinado prejuízo, quer seja ele financeiro, quer seja ele em outros aspectos, né? A palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 11, 14 e 15. O texto ele fala sobre engenharia social. E não é maravilha, porque o próprio adversário ele se transfigura de anjo de luz. Então, na prática, o que nós vemos na engenharia social é alguém se apresentando ali, como a palavra está falando aqui, né? O próprio adversário se transfigurando como um anjo de luz. Algo que, no primeiro momento, parece que vai nos fazer bem, mas, na verdade, o objetivo é nos causar o mal. E não há muito, pois que seus ministros
se transfigurem em ministros da justiça, e o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, a própria palavra do Senhor diz e estabelece, para o nosso conforto, né, de que o Senhor está vendo todas as coisas, né? Muito bom. Bem, nós estamos chegando no final de mais este episódio. Este é o segundo episódio desse tema, segurança cibernética. Teremos mais um ainda. E é um tema muito vasto. Nós estamos pensando aqui, né, os principais aspectos para passar para os nossos irmãos e amigos. E como sempre fazemos, deixar aqui um conselho do Senhor para aqueles que nos assistem, que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, que nos diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, esse é o conselho. No próximo episódio, nós vamos falar sobre prevenção e o mercado de trabalho nessa área de segurança cibernética. Amém? Pai do Senhor, Pastor Marcos. Pai do Senhor, Luiz. Paz do Senhor, pastor Fernando. Pai do Senhor, aos nossos irmãos. Até o próximo episódio, se o Senhor nos permitir.